Oi, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez, gravar esse vídeo, falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre o Vem Segue-me. E eu vou te contar como foi especial esse estudo, como foi especial aprender com o apóstolo Paulo, que continua escrevendo as suas epístolas, dessa vez aos Tessalonicenses. Ele esteve entre esse povo logo nas suas primeiras viagens missionárias. E esses membros, que eram membros ainda tão novos, eles começaram a sofrer muitas perseguições. Isso me fez pensar que às vezes a gente pensa que eu agora eu sou membro da igreja, a minha vida vai mudar da água para o vinho, tudo de bom vai acontecer. E a gente sabe que não é assim. Que muitas vezes nós somos até mais provados por nos tornarmos membros da igreja. Foi na conversão de Paulo que ele começou a ser extremamente perseguido. Então, aconteceu isso com esses santos, que eram ainda membros muito novos. E eu fiquei muito impressionada com o amor do apóstolo Paulo quando ele fala, né, das suas orações por esse povo, da gratidão dele, do amor que ele tinha por eles e da maneira que ele escreve essa epístola, como ele compartilha esse amor. Eu gostei muito quando ele fala que, vou ler essa passagem que é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10. Orando abundantemente, dia e noite. Gente, é dia e noite. Para que possamos ver vosso rosto. Para que a gente ainda possa se encontrar. E supramos o que falta à vossa fé. Então o apóstolo Paulo, ele sabe que aquele povo são membros muito novos. E quando você é um membro muito novo, você ainda está ali sendo fortalecido. Você ainda está muito frágil no Evangelho. E ele já sabia que esse povo estava sofrendo, né, com as perseguições. Então ele diz que estava orando por eles, que esperava um dia vê-los. E ele diz que e supramos o que falta à vossa fé. E eu fiquei pensando sobre esse supramos, né, que significa, na verdade, completemos o que falta à vossa fé. Será que a nossa fé é completa? O que falta para a gente completar a nossa fé? Quando a gente vai lá para o guia de estudos, a gente vê que perfeição é sinônimo de completo, de íntegro. Então, esse completar não é algo pronto, finalizado, mas pode ser um exercício de toda a vida. Pode ser que a gente tenha que completar a nossa fé dia após dia, através das muitas experiências, através de colocar em prática a palavra de Deus. E eu lembrei de um discurso do presidente Lawrence, né? Na verdade é do Quórum de 70. Esse discurso ele deu numa conferência e ele tinha como título O que me falta ainda. E ele conta aquela passagem bem conhecida de todos nós, daquele jovem rico que vai até Jesus. A gente sabe que o jovem rico, ele guardava os mandamentos, ele era justo, ele era obediente, e ele tinha muitas posses, e ele tinha como objetivo a vida eterna. Ele queria saber o que precisava fazer para conseguir a vida eterna. Ele diz para Cristo, ele faz essa pergunta: o que me falta ainda? E é nesse momento que o Salvador diz para ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Gente, como diz nas Escrituras, era um jovem rico, acostumado com muitas posses. E ele teve a humildade de fazer essa pergunta ao Salvador. Mas ele não teve a fé suficiente para seguir, para colocar em ação o que Cristo havia pedido. Então, às vezes a gente fica pensando e às vezes a gente diz, nossa, mas o jovem rico poderia ter tido um caminho diferente, ele poderia ter agido, mas e a gente? E a gente, será que é tão simples assim? E o presidente
Harold Billy, ele falou uma coisa bem curiosa. Ele disse assim, ó, que todos aqueles que querem alcançar a perfeição, eles devem sempre se perguntar: o que me falta ainda? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? O que me falta? Então, essa é uma pergunta que deve ser constante na nossa vida. Talvez nos falte ser mais amorosos, talvez nos falte ter mais gratidão, nos falte a coragem de pedir perdão, talvez nos falte a fé para pagar um dízimo integral, talvez nos falte a coragem moral para sermos moralmente limpos. Então, o que é que nos falta ainda? O que é que a gente pode fazer para melhorar? O apóstolo Paulo, esse ano, ele deu belos exemplos disso, né? Ele falou tanto sobre reconciliar-se com Deus, ou ainda sobre se examinar-se. O momento que a gente vai e toma e renova o sacramento, o convênio, os convênios batismais, é uma ótima ocasião para examinar-se a si mesmo, para perguntar o que nos falta ainda. Mas perguntar, gente, com um desejo sincero de fazer, de ouvir as respostas e melhorar e mudar a nossa vida. Da mesma maneira que Paulo dizia, né, que a gente pode fazer para suprir, para completar a vossa fé, para que vocês fiquem mais fortes, para que vocês sejam mais fortalecidos. Então, o que é que a gente pode mudar na nossa vida? O que eu, né, como Rosângela, posso melhorar? Como cada um de nós pode se aproximar um pouquinho mais da perfeição em Cristo? E o apóstolo Paulo, ele vai falar coisas grandiosas nessas duas epístolas de Tessalonicenses, né? 1 e 2. Ele fala, inclusive, sobre a santificação. Ele diz, porque não nos chamou Deus para a imundície, senão para a santificação. Então, é para isso que nos chamou o Salvador, para que sejamos santificados. E a gente sabe que a santificação é um processo. Não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia. E aí ele fala sobre a expiação de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, como nós precisamos de Cristo na nossa vida. E às vezes a gente pensa, a expiação é só para pecadores ou para quem cometeu um pecado grave. E sabemos que não é assim. A expiação é para todos, mesmo os mais obedientes, porque todos nós pecamos. Eu fiquei pensando que nós assistimos agora uma conferência e estava lá o profeta falando sobre pensar celestial. Saímos da conferência todo mundo com um desejo de mudar a sua vida. Mas aí a gente começa a rotina, o dia a dia, e aquele amigo do trabalho nos irrita, aí o outro passa na rua e não diz bom dia, alguém pisa no pé e a gente esquece do pensar celestial. E vem o nosso homem natural. Mas que bom é a gente poder ler e reler os discursos de conferência. Ler e reler o que diz o nosso profeta. Que bom é a gente ler o que diz o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E é difícil, né, gente, que vivemos nesse mundo. Muitas das coisas que nós necessitamos estão aqui nesse mundo. Mas a gente aprende que elas não são as mais importantes. Olha, essa epístola de Paulo, ela foi assim, sabe aquele bálsamo para o meu coração? Tantas coisas lindas. Eu vou ler esse versículo que ele fala em Tessalonicenses 4, 13 e 14, que é lindo. E lindo para você que perdeu um ente querido, para você que acha que está numa idade tão avançada, que está chegando o final da sua vida, ou para você que sente que está com uma doença muito grave, para você que está sem esperança. Olha que lindos são esses versículos. Ele fala no 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais, ou seja, não fique triste, como também os demais, que não têm esperança. Então ele diz, olha, fica triste quem não tem esperança, mas você não é os demais.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Gente, esse evangelho é maravilhoso, esse plano é perfeito. E a gente sabe que viemos à Terra para progredir, para desenvolver fé, para ganhar experiências, para aplicar a expiação de Cristo na nossa vida. Tudo já foi pensado. E para crer que essa vida é só um tempo, um dia vamos desse mundo. Nós temos um mundo aqui, um mundo espiritual. E aqueles que dormem, na verdade, estão vivos. Daí eu fico pensando, hoje as palavras do apóstolo Paulo são as escrituras, né? Ele já não está nesse mundo, mas ele está do outro lado. Eu adoraria chegar do outro lado e conhecer o apóstolo Paulo. Como eu sou fã dele. Então que a gente possa ter essa esperança. E ele vai falar sobre a santificação, ele vai falar, olha, não se preocupa por nada disso. Não se preocupa, seja apenas fiel. Inclusive ele dá conselhos, porque alguns daqueles santos começaram a se preocupar também com a vinda de Cristo. Era como se eles dissessem assim, bom, Cristo está vindo, não preciso fazer nada. E aí o apóstolo Paulo fala para eles assim, não, os fiéis vão saber os sinais, não se preocupe com isso. Mas ele dá aquele puxão de orelha no sentido de vocês têm que se preocupar em se preparar. E ele fala, rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ele fala como é que a gente precisa agir, a gente não precisa se preocupar, né, quando Cristo vir. Os sinais a gente já conhece, os fiéis já conhecem os sinais. E a gente tem visto esses sinais e sabemos que está perto. Mas o mais importante é se preparar para esse encontro com Cristo. E esse preparar-se, ele fala sobre várias coisas. Ele diz, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. E ele fala isso em um outro versículo, nessa mesma designação, ele diz, não vos canseis de fazer o bem. Não fique pensando você que fazer o bem não vale a pena. Vale a pena. Os anjos anotam e veem. Você vai ser recompensado por isso. E ele diz, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Assim, uns para com os outros, como para com todos. Ele falou para aquele povo, amem as pessoas, sejam caridosos. E eu fiquei pensando, que difícil quando você está sendo maltratado, quando você está sendo perseguido. Mas esse foi o conselho. E ele diz ainda, regozijai-vos sempre. Ou seja, alegrai-vos sempre. E ele não fala, olha, alegrai-vos somente quando tiver tudo indo bem na sua vida. Quando não tiver provações, quando não tiver perseguições, quando você tiver numa boa, que a vida for um mar de rosas. Não, é alegrar sempre. É aquilo que nós já ouvimos dos profetas sobre ser feliz em qualquer circunstância. E essa felicidade só é possível se tivermos paz em Cristo, como tinha Paulo, mesmo na prisão. A gente vai ter paz, mesmo o mundo caindo à nossa volta, a gente vai conseguir sentir alegria, porque a gente vai ter o Espírito, a gente vai sentir o Espírito Santo, que nos consola, que nos dá paz. E ele faz orar sem cessar. Esse orar, gente, é continuamente. Eu oro quando a coisa aperta, quando eu estou necessitado. Não, é orar sempre. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que orava por aquele povo de dia e de noite, né? Continuamente. Nós precisamos ter essa prece no coração. E essa prece é constante, né? Constante. Diariamente a gente precisa tomar decisões diárias, a gente precisa tomar, né, certas decisões na nossa vida. E quando a gente tem essa sintonia com o Espírito e a gente ora, fica muito mais fácil. Ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças. Ou seja, não é só na fase boa, na fase ruim também. É ter um coração agradecido por tudo, porque toda a nossa vida está nas mãos daquele ser supremo. Ele que governa tudo, ele que sabe tudo.
Não apagueis o espírito. Achei tão lindo isso, não apagueis o espírito. Como é que a gente apaga o espírito, gente? Como é que a gente tira o espírito da nossa vida? É exatamente quando a gente faz que o nosso corpo predomine sobre o nosso espírito. A gente apaga o espírito quando a gente se afasta dele, quando a gente deixa de obedecer, quando a gente não está disposto a fazer aquilo que nos falta, quando a gente não está disposto a completar a nossa fé, quando a gente não está disposto a progredir, a ser melhor. São maneiras de apagar o espírito. Não desprezeis as profecias. Que lindo, que lindo. A gente teve uma conferência geral. A gente não pode desprezar as profecias. Nós temos as escrituras. Temos o que já foi anunciado por tantos profetas. Não podemos desprezar as profecias. Examinais todas as coisas. Examinar, estudar, ler. Estar atento ao que acontece no mundo. Examinai todas as coisas. Principalmente as escrituras, que é a palavra de Deus. Que é essa barra de ferro que vai fazer com que a gente não pereça. Retende o bem. Examinai tudo, mas vamos reter o que é bom. Vamos reter aquilo que vai fazer aumentar a nossa fé. Aquilo que vai fazer a gente progredir. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso sincero espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, uma listinha de coisas que a gente precisa fazer para que a gente esteja preparado para esse grande dia, para essa vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a gente confie nas suas promessas, que a gente tenha esse desejo de se preparar, esse desejo de ser realmente melhor. E que essa pergunta, o que me falta ainda? Que essa pergunta, o que falta para completar a minha fé, ela seja uma constante. Mas ao ser uma constante, que a gente coloque realmente em prática, em ação, aquilo que o Espírito nos falar, daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente pode fazer para que a gente se torne mais parecido com o nosso Salvador Jesus Cristo. Sou tão grata pelo apóstolo Paulo, tão grata por essas coisas, porque ele vai ensinando, Ele fala sobre o amor da verdade para se salvarem. Ele fala sobre termos a paciência e fé em todas as perseguições e aflições. Ele fala que a gente precisa observar, e ter esse espírito para que ninguém vos engane, sobre esses lobos que estarão com pele de cordeiro, pele de ovelha entre os santos. Ele fala sobre uma apostasia. A gente sabe que nós estamos na última dispensação e que essa será a única dispensação que não terminará em apostasia, porque o reino de Deus permanecerá na terra, E essa dispensação somente terá fim com a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele fala sobre essa apostasia, que é uma apostasia individual. É aquela apostasia que a gente precisa ter cuidado conosco. É aquele autoexaminar-se. Porque às vezes a gente apaga o espírito. A gente se afasta da verdade. Ao colocar outras coisas como mais importantes na nossa vida, ao adorar outros deuses que não seja o nosso único Deus, vivo e verdadeiro. Então, às vezes, a gente coloca outros deuses na frente e a gente não percebe. Vou dormir mais um pouco, não vou à igreja no domingo. O meu trabalho, ele é super importante. Eu preciso finalizar esse trabalho. Hoje não dá para renovar os meus convênios. Então, que a gente possa ter muito cuidado, porque às vezes a gente coloca outros deuses sem perceber. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre essa apostasia individual que pode entrar nas nossas vidas e às vezes a gente não percebe. Mas vem devagarzinho, e se a gente não tiver cuidado,
a gente fica muito longe da doutrina de Cristo, daquilo que nos é ensinado. Gente, muito obrigada a vocês que assistem esse vídeo, que compartilham, vocês que me colocam mensagens, que me escrevem, vocês não sabem como me confortam, como me dão ânimo, e que sigamos com fé, completando a nossa fé, buscando essa perfeição em Cristo, sabendo que vamos errar, mas o importante é ir adiante, a cada dia sendo melhor, que a gente possa acordar cada dia com aquele sentimento de vou ser alguém melhor hoje, vou compartilhar o Evangelho, vou pensar celestial, vou suportar bem as minhas aflições, vou orar mais, vou ler as Escrituras e vou me tornar aquilo que o meu Pai Celestial deseja. Aquilo que está lá, né? O nosso retrato fiel, a nossa bênção patriarcal. Até a próxima!